Olá, gente, tudo bem? Tudo beleza? Espero que estejamos todos bem, em casa, se possível, se cuidando, para a gente poder superar também esse momento. Tenho trazido sempre essa mensagem, que é uma mensagem de cuidado, mas também uma mensagem que busca um otimismo, né? Para que a gente possa cuidar um dos outros, nos cuidarmos para que a gente o quanto antes consiga sair desse momento pandêmico e aos poucos ir retomando um pouco da nossa normalidade, né? Mas não precisa de muita normalidade, né? Porque gente normal demais às vezes é chato, né? Já dizia Anísio da Silveira, grande psiquiatra brasileira, alagoana que me remete ao tema de hoje. O tema de hoje da nossa oficina, Grupo Folclórico, oficina esta com a realização do Instituto Chico Mota, dentro do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Arte. É parte de um projeto que captou recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem o patrocínio da Autopeças Padre Cícero e da Perseu PVC. Eu sou Rafael Rolim, brincante, arte educador, e vou estar com vocês aqui nesses próximos encontros. Então, pensando no que nós conversamos na aula passada, em que trouxemos uma contextualização mais específica da situação, na realidade da ocorrência do reizado de Congo no Juazeiro, a partir também da referência dos discípulos de Mestre Pedro, que é um reizado de Congo do Cariri, muito conhecido pelo nome de Reizado dos Irmãos. Essa aula passada, eu precisei fazer uma contextualização um pouco mais aprofundada na parte histórica, a partir da figura do Padre Cícero, contando um pouco do que ocorreu com o caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que fica no Crato, município vizinho ao Juazeiro. E dessa contextualização que vai gerar uma peregrinação histórica que ocorre até hoje, de povos e personagens e romeiros do Nordeste como um todo, e uma grande influência das Alagoas, de Alagoas, como uma grande influência dessa manifestação que vai constituir aí o reizado de Congo caririense. Portanto, bebe muito na fonte desse reizado alagoano, que depois vou trazer uma cantiga que faz referência exatamente a essas Alagoas. E aí, no encontro passado, eu estava explicando que o reizado, contando um pouco do que seria essa noite de festa, e hoje a ideia é continuar. E nós vamos agora continuar de onde paramos no encontro passado, na nossa quinta aula, exatamente do momento em que eu estava dizendo que os reizados brincam em diversas datas, em diversos lugares, desde casas, sítios, igrejas, colégios, dependendo da ocasião e da festividade. Eles se apresentam em inúmeros espaços físicos, E hoje, inclusive, com essa dinâmica da pandemia, hoje a gente pode, e eu tenho acompanhado muitas apresentações de reizados, inclusive ao vivo, mas pelos canais digitais, como a gente está utilizando agora. Então, é também a cultura popular se reinventando em tempos de pandemia e de isolamento e distanciamento social, que é o que a gente precisa fazer nesse momento. Então eu estava dizendo que a brincadeira sai da sede, geralmente quando tem uma sede, geralmente a ação, se não tem uma sede, sai da casa do mestre, e a casa do mestre passa a ser essa sede, esse espaço que cedia esses encontros, onde tem os ensaios, geralmente são nos terreiros, nos quintais desses mestres e mestras, na frente das casas deles, que acontecem esses encontros, E aí a brincadeira sai, vai na rua, e muitas vezes, quando ela não é longe, quando é no mesmo bairro, o reizado vai na sua peregrinação, vai andando. Quando não, precisa de um transporte, mas ele sempre faz um movimento de chegar tocando, geralmente uma marcha, e aí eu já falei um pouco sobre a marcha nos encontros passados. Nós vamos retomá-la, nós vamos retomar não só a marcha, mas também os ritmos e as cantigas, e nós vamos ter momentos para isso mais para frente.
Porque eu acho importante que a gente compreenda um pouco desse todo da brincadeira, para depois a gente ir pro pequenininho, esmiuçando, né, e destrinchando, como a gente chama aqui, destrinchando a brincadeira aos poucos, para a gente entender ela pequenininha também e depois entender de volta ao todo. Esse é o nosso movimento que a gente vai fazer nesses encontros. Então eu estava dizendo que o rezado sai, vai para a rua, aí eu cantei, né, no encontro passado, quando eu cheguei na ponta da rua, eu avistei a torre da igreja, beleza, cheguei agora, Nossa Senhora, ela é nossa defesa. Bom, essa foi a que eu cantei no encontro passado. Eles chegam, avisam que estão chegando, né? Informam que estão aparecendo. Você vai ver no rezado, eles param na frente da porta da casa ou da igreja, pedem licença para entrar, como eu disse também no encontro passado. Se o padre, às vezes o pastor, às vezes o pai de santo, a mãe de santo, libera para a entrada, e geralmente é liberado porque são convidados, eles tocam lá dentro e fazem a sua bênção. Eles abençoam aquele terreiro, aquele templo, aquela igreja, e também são abençoados. É uma troca. E aí é importante entender porque essa troca, porque também por conta de muitas referências aí, lá na aula que eu falei dos rezados no mundo, tem muito dessas referências, desse catolicismo popular, que aí tem alguns autores, baseado muito num pensador, que é o Gramsci, que ele vai falar de um catolicismo, alguns autores vão falar de um catolicismo rústico, né? Um catolicismo em que, por exemplo, o rezado, ele não precisa, muitas vezes, de uma intermediação para fazer esse religare, que dá a ideia de religião, né? De se reconectar com esse cosmos, né? Com esse imaginário e com essa força, que ela é mítica, mas ela também é real para o devoto, para o cristão, né? Para o pastor, para o filho de santo, para o índio nos seus rituais mágicos, como no toré. Ou seja, é um catolicismo em que o rezado entra na igreja e ele mesmo faz a sua louvação sem intermédio, por exemplo, do padre. Eles cantam e tocam para aquele santo, para Nossa Senhora das Dores, para aquele caboclo, quando for o caso, para aquele templo, né, para aquelas pessoas, ao mesmo tempo que ele se sente abençoado por eles e por elas. Então ele entra e canta, louva e sai. E aí assim a gente continua essa brincadeira que foi o encontro passado. Precisei fazer essa retomada porque são vídeos que a gente está fazendo, videoaulas que muitas vezes vocês pegam de uma aula, às vezes não conseguem assistir a outra, para que a gente possa contextualizar. E aí esse rezado que entrou nessa casa, volta para a rua, volta para o terreiro, ou para frente, para o pátio da igreja, ou para frente, para a calçada, ou vai para o quintal da casa, para o terreiro lá atrás, onde tem sítios com terreiros maiores, vai para um espaço que eles chamam de terreiro, né? Que é o espaço ali onde eles vão passar, às vezes, uma noite inteira cantando, e aí já cantando o que a gente estava falando, já da parte mais profana da brincadeira. O que a gente trouxe no início seria essa parte mais sagrada, sacralizada, em que eles vão louvar ao Sagrado Coração de Maria, ao Divino Espírito Santo, aos santos daquela religião, ou também as suas outras entidades, dependendo da matriz da religião, né? Temos matrizes indígenas, afro-brasileiras, temos matrizes católicas mais europeias, então dependendo, eles vão e voltam para o terreiro. Nessa volta é o que alguns pesquisadores chamariam dessa parte mais profana. Então poderíamos dividir, não gosto muito dessas divisões, porque aqui no Brasil a gente costuma misturar um pouco o sagrado e o profano, né? A gente fala de Deus dançando, cantando, tocando, batendo tambor, muitas vezes. Então tem uma mistura que talvez esse conceito dual, né, de dois, né, o bem ou o mal, o sagrado e o profano, às vezes a gente precisa entender que isso também está dentro da gente e que se mistura. E o rezado, como é um reflexo também dos nossos tempos, da nossa sociedade, do que a gente viveu, da nossa história, ele também vai refletir um pouco isso. E aí quando ele chega no terreiro,
eles cantam músicas para poder animar, porque ali é um grande teatro popular, céu aberto, muitas vezes, né? Então ali é o festejo, ali eles têm que, né? Ali eles vão contar as histórias, vão fazer os autos, que a gente chama de entremeios, as peças, né? Então, pensando aqui, que quando ele chega no terreiro, esse reizado, por exemplo, o reizado dos irmãos, eles, inclusive, precisavam me lembrar aqui de um ponto que eu estava me esquecendo, que é uma cantiga que eles fazem justamente no final dessa parte sagrada, sacralizada. E aí é uma cantiga histórica que vocês certamente vão conhecer. Que ela diz assim, no Juazeiro eles cantam assim: ó Deus te salve, casa santa, aonde Deus fez a morada. Ó Deus te salve, casa santa, aonde Deus fez a morada, aonde mora o cálice bento e a hóstia consagrada, onde mora o cálice bento, aonde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. E aí é uma cantiga que tem uma história, que é exatamente essa, ó Deus te salve, casa santa, que é um grande refrão cantado no Brasil inteiro, né? Para celebrar o Dia de Reis. Que depois, no momento mais musical, mais para os próximos encontros, eu posso cantá-la por inteiro para a gente aprender a letra, e também procura lá no canal que a gente pode passar a letra para vocês, para que vocês possam também aprender em casa um pouco mais dessas cantigas do reizado. Então, essa música é cantada como uma simbolização desse final desse movimento para ir para o terreiro. Chegou no terreiro, e aí eu vou puxando aqui umas referências, aí estou trazendo uma referência aqui para vocês que a gente vai colocar também no card, que é a minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2011 na Universidade Federal da Bahia, chama Reis Coroados, um olhar sobre a brincadeira do reizado dos irmãos, o reizado discípulos de Mestre Pedro, onde eu estudei toda a brincadeira e uma noite inteira de brincadeira desse festejo que é esse reizado dos irmãos. Na chegada do terreiro, eles também podem cantar músicas que às vezes eles cantam no começo da festa. Por exemplo, tem uma música que eu fiz no primeiro vídeo, que é uma música também de chegada de terreiro. Boa noite, pessoal que está presente. Boa noite, toda a gente, delegado e capitão. Aí o coro, né? Oh, boa noite, pessoal que está presente. Boa noite, toda a gente, delegado e capitão. Boa noite, boa vossas excelências, peço que me dê licença para eu brincar nesse salão. Boa noite, boa vossas excelências, peço que me dê licença para eu brincar nesse salão. Então é uma cantiga que eu trouxe lá no primeiro vídeo para me apresentar, e como vocês estão vendo, é uma música também que pede licença para brincar nesse terreiro. Percebam que muitas dessas músicas, como eu já trouxe também, são músicas que são muito narrativas, né? Elas vão contando o que vai acontecendo ou o que vai acontecer. Então é uma característica de um teatro, de uma espécie, de um modelo, né? De uma forma de se fazer teatro, que é uma forma, inclusive, bem antiga, né? Que tem também na Europa, que é esse teatro que tem um narrador, né? Que tem um contador dessa história, que lembra um pouco a forma como os índios contam as suas histórias, como eles celebram as suas histórias, como os griots africanos também. Tem sempre uma ideia de um narrador, né, de um contador. Então essa música geralmente ela traz essa influência, essa referência desses saberes ancestrais, e que muito tem contribuído para propagar isso, né, e para continuar com essa cultura, né, oral, né, da oralidade. Então a música cantada, né, é uma essência dessa oralidade também. E aí a gente pode cantar uma outra, que às vezes quando ele chega num terreiro, numa sede, né, de um outro grupo, né, isso já no terreiro fazendo a festa, né, para anunciar que chegou, que a brincadeira está ali
no seu momento de festejo, né? Eles cantam assim: quando eu chego aqui nessa sede, meu coração pede pra eu vadiar. Quando eu chego aqui nessa sede, meu coração pede pra eu vadiar. Eu dou vinda, palhaço Mateus, quem canta sou eu, vocês dois a boiar. Eu dou vinda ao palhaço Mateus, quem manda sou eu, vocês dois a boiar. A boiar é um pouco do jeito que o Mateus brinca. Aí o Mateus dá um beleza, que é um pouco da dinâmica da brincadeira, tentando aqui para traduzir para vocês um pouco dessa energia. Quando nós estamos vivendo e convivendo na hora ali da brincadeira, você sente essa força, né? Dessa brincadeira, desse lugar, né? Assim, e aí começa uma série de cantigas que eu vou trazer aqui para vocês num outro momento, com mais instrumentos, e para que a gente possa fazer um momento só musical, né, dessas poesias cantadas, dessas histórias cantadas e contadas, mais para frente, talvez no próximo encontro, para que a gente possa trabalhar essas músicas que a gente usa o termo de musicalidades, né? Música, ela é muito fechada no conceito ali de ritmo, né, timbre, tom, volume, altura, e aí eu falo muito de musicalidades no sentido de que essa música tem tudo isso, que são os elementos básicos de uma música, desde que música é música, do canto gregoriano até o funk, tem esses elementos, mas tem também as musicalidades no sentido de que a música compõe também um contexto histórico, social e político, reflete o momento que aquela sociedade vive, né, com suas felicidades, angústias e tristezas e sonhos. Ou seja, a música como uma linguagem potentíssima das artes, ela reflete não só como nós estamos, como artista, mas também como a sociedade que ele vive está naquele momento, né? Aí você tem milhares de exemplos, a obra de Chico Buarque no período da ditadura, que vai relatar exatamente um processo sombrio e que ele conta isso a partir das suas angústias, dos seus amores, dos seus medos, das suas paixões, né? Ele vai contando esse período político sombrio da nossa história, falando do futebol, falando da mulher, da paixão, do amigo, né, do churrasco, da feijoada, né? Ou seja, isso é parte da nossa cultura, e a música é um capítulo, poderia chamar, não é um capítulo, mas um grande roteiro de tudo isso. A música, a gente parece que começa a ouvir música antes de nascer, né, na barriga, no ventre das nossas mães. Os especialistas dizem que a gente já está ouvindo os sons, né? É o som do coração dela, que é o bumbo, né? Que tem essa potência de nos animar, né? De dentro para fora. Isso é muito potente. E a gente vai trabalhar nessa perspectiva. E aí, assim, vou dar um salto um pouquinho. Então eles estão no terreiro, essa brincadeira acontece ali naquele terreiro. Então eles cantam diversas músicas de amor, músicas de brigas, às vezes, músicas que vão contar daquele momento político. Tem uma cantiga que eu me lembrei agora, que é uma cantiga de terreiro, que é essa hora. Vou fazer mais uma para a gente passar para a próxima etapa dessa história. Pensem nessa história como um grande roteiro, começo, ali pelo meio, até que a gente chega lá no fim dessa história, como um filme, como uma ideia de um roteiro mesmo. Tem uma que diz assim: Reisado é bom, reisado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reisado que eu brinquei. Aí o coro sempre responde, né? Vou pegar aqui. Reisado é bom, reisado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reisado que eu brinquei. Chegou a vez, eu hoje vou recordando, e a velhice desmanchando o que a mocidade fez.
Chegou a vez, eu hoje vou recordando, e a velhice a desmanchando o que a mocidade fez. Reizado é bom, reizado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reizado que eu brinquei. Reizado é bom, reizado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reizado que eu brinquei. Chegou a vez, eu hoje vou recordando, e a velhice a desmanchando o que a mocidade fez. Chegou a vez, eu hoje vou recordando, e a velhice a desmanchando o que a mocidade fez. Essa é uma cantiga que eu gosto muito também desses grupos de reizado. Essa cantiga muito provavelmente tem mais de 100 anos. É uma cantiga que também não tem uma autoria hoje definida, uma cantiga hoje de domínio público, muito cantada pelos reizados de Congo do Cariri. Então, essa é uma cantiga que eu vou encerrando essa parte inicial desse terreiro, porque nesse terreiro, aí eu vou pegar aqui o roteiro que eu trabalhei, inclusive a partir da brincadeira do reizado no Juazeiro do Norte com o reizado dos irmãos, que aí eles, depois de fazer essa parte musical, na realidade essa parte musical ela é recorrente em toda brincadeira, nunca para de ter música. Tem alguns intervalos que tem diálogos, textos dados, todos aprendidos na oralidade, de um pai para o outro, de um mestre para um discípulo, de uma criança, né, para o mais velho, para o mais novo, e eles vão aprendendo esses diálogos, aprendendo esses textos que são da cultura, que são o teatro popular na sua visceralidade, né? Ou seja, aquele teatro popular do povo, feito pelo povo, com o povo e para o povo. É um texto que eles inventam, muitas vezes a partir de milhares de referências. E aí, nessa brincadeira desse terreiro, eles cantam, tocam, dançam e atuam. E aí nessa parte de atuação, aí tem sempre um conjunto de personagens, tem reizados que tem mais de 30 personagens, que a gente chama de entremeios. Entremeios é uma palavra portuguesa que tem um pouco a ver com essa coisa do drama, né? Ligado a essa coisa da possibilidade da dramaturgia, né? Nesse sentido. Então a palavra entremeio, quando eu falar entremeio, ela é um pouco, ela pode ser tanto o personagem como o diálogo dele com outros personagens. E aí, o primeiro elemento é o jaraguá. O jaraguá, não sei se vocês conhecem, é um bicho fantástico, que tem uma cabeça de jumento, uma queixada que bate, mas ele é um bicho fantástico, é um bicho inventado. O jaraguá, ele não é um bicho que ele já existiu como um dinossauro, ou um bicho que existe. Ele é uma grande mistura de coisas. Por exemplo, a cabeça do jumento, eles têm a cultura, o nordestino tem muito essa cultura. Se uma reis morre, eles pegam a cabeça, secam, e a cabeça vira um amuleto, né? Inclusive para aquela casa, o chifre e tudo. No reizado tem vários personagens. Tem personagens mais próximos do realismo, né? Do teatro mais realista, como por exemplo, o soldado, o cangaceiro, o padre, que são personagens que a gente facilmente identifica. Tem os bichos, o boi, a ema, o urubu. No Reizado dos Irmãos tem um personagem que é muito especial e específico, que é o orangotango. E aí aqui vai mandar também um abraço para o Cício Zabumbeiro, grande amigo, batuqueiro de primeira, que está aí se recuperando. Em breve a gente vai estar junto fazendo esse batuque bom, zabumbeiro de primeira. Um abraço para você, Cício, você é um grande parceiro. E aí, o Cício era quem faz o orangotango. O orangotango é uma brincadeira de um macaco, e ele entra na cena, faz lá suas brincadeiras, planta bananeira e ataca os meninos. Ou seja, tem sempre uma grande algazarra, uma festa quando o orangotango chega no terreiro. Então, bichos que são reais, como o sapo, o urubu, o orangotango, a ema, o boi. Personagens reais, como eu falei, o padre, o soldado, o cangaceiro, o doido, a doida. E bichos fantásticos, como
o jaraguá, que eu acabei de falar, que é um bicho que não existe no meio animal, né, na nossa fauna. É um bicho inventado, né, um bicho que é uma grande mistura de influências. Tem também as lendas, os bichos fantásticos, mas que a gente consegue identificar, como por exemplo o lobisomem. Então tem também o personagem do lobisomem na brincadeira, que é um personagem aí mítico, né? De secular, né? Que é o mundo inteiro cultua esse personagem do lobisomem. Então são todos esses personagens que brincam nesse terreiro, nessa noite de festa. Eu vou em outro momento poder falar um pouco mais específico e trazer as cantigas e também um pouco das falas desses personagens, mas como a gente vem contando um pouco dessa brincadeira para não perder o fio da meada, então depois desse processo de todos esses personagens, que aí a brincadeira do reisado dos irmãos, eles sempre começam. Aí é uma regra que eles têm. E é o que eu vejo muito parecido nos outros reisados também, que começa com o jaraguá nessa brincadeira do terreiro e termina com o boi. A brincadeira do boi vai também requerer que eu faça uma aula mais à frente, específica sobre o alto do boi, porque o alto do boi, por si só, já é uma manifestação que ela tanto existe dentro dos reisados, como ela existe independente dos reisados. Então, ela vai requerer uma atenção especial para eu falar especialmente desse entremeio, desse personagem, que eu já falei lá nas primeiras aulas, da relação do sertanejo, desse homem do sertão com o boi, com os bois, né? E aí aqui temos um novo elemento que apareceu para a aula, que está aqui me cutucando, os filhotes, né? E é isso, trabalhar em casa, tem essas surpresas, eu diria. Gosto muito de gatos, temos alguns aqui em casa. Então, essa brincadeira passa por esse terreiro e ao final eles dão a despedida. E a despedida é sempre um momento também de celebração, porque essa brincadeira ela acontece para de alguma forma revigorar a vida, revigorar o próprio reisado. Toda vez que o reisado brinca de novo, ele atualiza aquela história mítica daqueles reis magos e aquilo recomeça de novo. Essa é a grande força da resistência e da existência dos reisados. Posso adiantar na fala do boi, no texto do boi, eles terminam dizendo, né, que o boi na brincadeira, ele tem uma história bem breve, né, que a Catirina deseja a língua do boi, o vaqueiro casado com a Catirina mata o boi para tirar a língua, esse boi que é o boi preferido do patrão, do coronel, e aí tudo isso ocorre para que ao final haja a ressuscitação desse boi, ou seja, o boi morre e ressuscita na brincadeira, como a gente de alguma forma tem que fazer a cada dia, morrer um pouco num sentido simbólico para renascer. A gente precisa estar sempre se renovando, e essa palavra renovação, né, é uma palavra muito recorrente nas falas dos brincadores de reisado. E aí, para terminar de contar essa história que a gente começou na aula passada e agora a gente finaliza de contar um pouco do que seria essa noite de brincadeiras, termina com a brincadeira chegando no seu final e dando a despedida. E aí eu vou também trazer aqui a minha despedida por hoje, cantando um fragmento de uma canção de final de brincadeira que diz: fulô da aurora, deu de madrugada, meu reisado vai embora. Fulô da aurora, deu de madrugada, meu reisado vai embora. Fulô da aurora, deu de madrugada, meu reisado vai embora. Fulô da aurora, deu de madrugada, meu reisado vai embora. E assim a gente vai terminando mais um encontro, mais um momento que a gente pôde aprofundar sobre a brincadeira do reisado. E nos próximos encontros a gente vai trazer mais cantigas, mais poesias, mais histórias, mais vivências e muita dança, muito teatro, para que a gente possa também fazer desse momento um momento lúdico,
e um momento também de se exercitar, de aprender músicas outras, músicas novas, músicas que muitas vezes essas não tocam no rádio. Infelizmente, a gente tem tanta riqueza nesse Brasil profundo, né? É um Brasil que a gente muitas vezes desconhece. Eu estou trazendo um pequeno fragmento de uma região que eu tenho um carinho muito grande como cearense e como brincador, que é do meu Cariri, região do meu pai e da minha mãe. Meu pai do Cariri cearense, minha mãe do Cariri paraibano, um paraibano com a cearense, que me constituíram também como esse ser dessa região e que eu tenho muito apreço, carinho e que eu espero que a gente possa ainda conversar muito. É isso, gente. Pois é, vamos terminando. Vai dar uma olhada lá na plataforma. Toda quarta e sexta tem vídeo nosso. Bom descanso, até o próximo encontro. Vai lá na plataforma, lá no YouTube, dá um like, divulguem e até a próxima. Se cuidem. Um abraço.